Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto, nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana nosso assunto é saúde das relações familiares. Como é que a gente vai lidar, como é que a gente vai trabalhar com isso? E isso vai ser interessante, a gente vai falar sobre o papel dos filhos e também dos pais. E em seguida, nas semanas seguintes, nós vamos falar sobre a questão da criação de filhos, né? Vai ser um pouco mais longa, a gente vai abordar alguns temas bem familiares e ao mesmo tempo que todos nós temos. Então o assunto é saúde das relações familiares, é a nossa série para essa semana, conhecendo o modelo aqui em Efésios capítulo 6, nos versos de 1 a 4, que diz o seguinte: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é que o Senhor, Deus, é a motivação para todas as ações da família do cristão. Então, você que é um cristão ou você que não é, mas você precisa entender isso, né? Que a Bíblia traz toda a instrução, mas Deus é a motivação, que é aquele que manda e que traz essas lições para nós. Vai haver muito conflito, muito confronto com alguns valores deste momento da história. Se você for ver a história de 2000 anos para cá, os conflitos podem até ser antagônicos, no sentido de que servir a Deus era muito melhor do que servir o homem, né? No sentido de cuidado, de amor. Mas hoje não, né? Então esse mundo tão difícil, ele é muito mais incapaz de trazer valores que nós precisamos ter. Bora lá. Então, as relações familiares são a base de qualquer outro relacionamento. Evidentemente que aquilo que for praticado em casa vai para a rua, tanto por conta de mãe e pai, também por conta de filhos, né? Então temos alguns valores que precisamos trabalhar e tratar. Etiqueta, né? Essa questão de saber lidar, de ter a ética necessária e o bom senso nas relações familiares. Nós sabemos que o nosso maior tesouro na terra são os nossos pais. Eu não tenho nenhum dos dois, mais faleceram, mas não tive pais perfeitos. Acho que nem você, nem eu sou pai perfeito para os meus filhos. Independente deles serem os nossos melhores amigos ou não, legais ou não, modernos ou não, mas a seu modo sempre estiveram ali para nos dar a mão. É claro, uns mais do que outros, né? Mas como valorizar essas pessoas de maneira especial? Como obedecê-los? Como aceitar a sua imposição de certa maneira? Qual filho, por mais que seja amigo da sua mãe, ou seu pai nunca brigou, ou ficou com raiva, ou dias de mal, até sem falar, né? Eu já tive com os meus. E quem mesmo sabendo que é seguro estar perto, não planejou, desejou, almejou, projetou fazer a sua vida longe dos seus pais, porque está, desculpa aqui o termo, né? Saco cheio desse modelo que o pai e a mãe estabeleceram. É por isso que a Bíblia, se ela não for a nossa referência, a gente vai ficar discutindo o que um pensa e que o outro pensa, e ponto, né? Porque não é fácil ser filho, assim também como não é fácil ser mãe ou pai, ou ser o formador de uma pessoa, né? Então, em nossas reflexões aqui na carta aos Efésios, descobrimos que ela foi escrita num tempo que Paulo estava preso, o apóstolo estava preso. Então, nessa condição, Paulo tinha tempo para escrever suas cartas, formular com mais dedicação aqueles que se tornariam
a doutrina e a prática da igreja cristã ao longo da história. Então Deus foi revelando, Paulo foi escrevendo e foi montando todo esse projeto que você e eu que recebemos aqui, que está na sua Bíblia e está na minha, né? A gente viu que do 1º ao 3º capítulo, Paulo nos ensina o que é que nós somos em Cristo. Qual a nossa relação com esse Deus? Como é que eu vou confiar num Deus que tem cuidado tanto de mim e revelado todos esses valores que vão tornando e vão capacitando a gente a entender o que é vida eterna, por exemplo, né? E que do 4º capítulo em diante ele está nos ensinando como devemos viver, já que nós descobrimos a nossa posição em Cristo. Então eu e você já entendemos que somos de Cristo. Já que fomos eleitos, adotados por Deus para o louvor da sua glória, então a gente tem que andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Foi isso que Paulo falou. Somos a família de Deus, um novo povo formado por pessoas transformadas. Aleluia! Amém, irmão? Glória a Deus. E salvas por Jesus, gente de toda a tribo, língua, raça e nação, que se tornou agora em Cristo um só povo. Você tem esse sentimento, essa percepção, essa reflexão, né? Uma nova sociedade que deve viver para a glória de Deus. Os valores que o mundo tem neste momento, muitos deles são totalmente antagônicos, e especialmente quando vamos falar sobre família. As famílias estão sendo desconstruídas. Eu já falei aqui, mas eu quero repetir que nós estamos num momento da história do nosso país, do mundo, que há um conflito grande e a tentativa de destruir, de desconstruir a família, onde é a base que Deus trabalha, né? Então, nós estamos continuando aqui no capítulo 6 sobre como devem ser as nossas ações e relações em família. A família do crente deve ser diferente das dos demais. E é claro, lembra que a primeira página da Bíblia que o mundo vai ver é você. Então, cuidado e viva. Depois de terminar o capítulo 5 falando sobre como deve ser a prática entre o casal, Paulo nos fala então na relação de pais e filhos. Lembra? A motivação para o sucesso é o Senhor. Amém? Como nós devemos viver em família. Então, nós vamos ver isso durante a semana, essa base prática. E depois nós vamos ver algumas questões relacionadas aos relacionamentos na base do dia a dia. Então eu queria perguntar para você, meu querido, você gostaria que tivéssemos uma série um pouquinho maior falando sobre essas questões familiares entre pais e filhos de maneira mais profunda, mais prática nesse sentido, mais peculiar, mais pontual? Se você quer, escreve aqui embaixo e nós vamos considerar o seu pedido para podermos continuar isso, que certamente vale a pena para todos nós. Tá bom? Deus te abençoe. Nós vamos continuar essa semana inteira no capítulo 6, de 1 a 4, e aí, dependendo do que nós vamos vendo durante a semana, eu vou, né, dar uma esticada e a gente vai falar um pouco mais sobre essa relação de pais e filhos. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã estaremos juntos novamente falando mais de Deus e mais da nossa vida, da minha vida e da sua, e de como nós podemos viver para Cristo. Amém? Deus te abençoe, querido.